E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, mais uma vez, eu estarei trazendo uma análise da Bolsa de Valores no momento atual que a gente está vivendo. Eu gosto de fazer vídeos dando a minha opinião, baseado nos meus estudos e na minha análise, de como eu projeto a situação que a gente está vivenciando. Eu percebo que existem muitas coisas que são replicadas e difundidas, seja na mídia ou outras áreas, que não tem nenhuma relação com o mundo real que a gente vive, os resultados de fato que as empresas estão tendo. Então, de tempos em tempos, a Bolsa de Valores sofre por momentos de extremo pânico e movimentos extremamente irracionais. Nesse momento, a gente está vivendo um dos momentos mais malucos que eu já vivenciei como investidor. E eu quero trazer a experiência que eu tive ao longo desses anos para tentar ajudar quem está meio perdido nesse momento. E eu acredito que muitas pessoas estão meio desnorteadas sem saber o que fazer com os seus investimentos, principalmente aquelas pessoas que estão investidas em setores que o mercado julga como mais arriscados, como o setor de varejo, construção civil, educação, enfim, setores onde dependem do PIB, dependem de uma economia que cresça e que dê frutos e resultados, e também dependem de juro baixo. Além de tudo, também temos empresas que podem até ser de outros setores, mas que podem estar muito alavancadas, e isso gera uma certa dificuldade para o investidor, que fica meio perdido em momentos de juro alto e de projeções de juro alto. Então, o objetivo desse vídeo é trazer 5 pontos onde eu tento desmistificar aquilo que está acontecendo para as pessoas entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Não é uma verdade absoluta aquilo que eu vou trazer, é apenas a minha opinião baseada em evidências que eu percebo no mercado, coisas que acontecem de fato. Algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo até eu não acreditava no passado, e com o passar do tempo eu comecei a entender na prática como que funciona. Algumas coisas que a gente diz até o mercado ou a maioria das pessoas podem achar algo até maluco, mas que com alguns anos de experiência a gente percebe que faz total sentido. O primeiro aspecto que eu quero desmistificar é que a bolsa não sobe quando a economia cresce e a bolsa também não cai quando a economia vai mal. Isso não tem nenhuma ligação lógica com a economia real e com o mundo real que a gente vivencia. Quando a gente começa a investir, a gente tem aquela visão de que o mercado está totalmente ligado com a economia. Então, quando o Brasil tem uma economia pujante, que cresce e as empresas dão cada vez mais resultados, a gente tem aquela sensação de que as empresas e a cotação das empresas irão acompanhar, ou seja, o índice vai acompanhar esse crescimento econômico. Só que na prática, depois de muito tempo investindo, a gente vai percebendo que isso não significa absolutamente nada. Pode crescer como pode não crescer. Não existe uma ligação mecânica de uma coisa com a outra. A gente entende com o passar do tempo que o preço dos ativos de verdade é um fator totalmente psicológico, sentimental do mercado. Por isso que é algo extremamente impossível de prever. Às vezes você vai poder fazer os melhores valuations do mundo, escolher as melhores empresas, que o mercado às vezes vai jogar ela contra você na sua cara, fazendo você ficar até inseguro e acabar tomando uma decisão precipitada. Então essas projeções de que a economia vai bem e a economia vai mal por causa da bolsa não tem ligação nenhuma. Se você quiser avaliar de fato como a economia está andando, você tem que avaliar na ponta, ou seja, visitando os comércios de perto, vendo como os atendentes, como os funcionários estão sentindo o mercado, como o fluxo de dinheiro entrando e saindo se comporta. Dessa forma você tem uma visão muito mais clara da realidade. E quanto mais clara a sua visão da realidade, do que está acontecendo de fato, menor a chance de você cometer algum erro vendendo empresas a um preço ridiculamente baixo. E maior as chances de você saber de fato qual seria o melhor valor, o valor justo por aquele ativo. Que não significa que o mercado vai andar nesse lado, mas você tem mais ou menos uma base baseada em realidade de como avaliar as empresas.
diferente de muitos participantes gestores de mercado que nunca sequer visitaram a empresa ou conhecem a empresa de fato para poder avaliar o preço justo dessas empresas. Se um conjunto de muitas pessoas está vendendo uma empresa a qualquer preço, mesmo você sabendo que ela vale muito mais do que aquilo, não há motivos para se preocupar, porque é apenas um movimento de mercado baseado em pânico e não em racionalidade. O único fato que realmente move o preço, que é certeza que em algum momento vai dar certo, é você perseguir o lucro. Então, independente do momento se a economia está indo bem ou mal, se você escolher empresas de maneira individual e esquecer setor, esquecer situação econômica e focar apenas em empresas, estudando de maneira individual, se essa empresa tiver resultados de fato e tiver lucro de fato, a cotação vai acompanhar, porque os investidores serão obrigados a comprar esse ativo para receber os dividendos que serão pagos. Então, quando uma empresa tem um crescimento no lucro muito forte, é muito difícil a cotação não responder a isso. Sempre terá uma reação muito positiva quando a gente ver resultados. Portanto, esse negócio de preocupação, onde a economia está indo bem, indo mal, se a bolsa vai cair ou subir, isso tudo é uma perda de tempo, porque o mercado pode ir em qualquer direção, independente da economia real indo bem ou mal. Outra coisa que eu estou percebendo, principalmente no momento atual, é a politização dos investimentos. Misturar ideologia política com o mercado de ações. Então, a gente tende a pensar, principalmente atualmente, que um representante de direita irá trazer resultados melhores para a Bolsa de Valores. Então a gente vê muito mais integrantes do mercado com pensamento de direita do que de esquerda. Isso é fato, sempre vai ser assim. Realmente quem tem mais poder aquisitivo tende a ter uma visão mais voltada para o lado da direita. Isso é um fato, sempre foi e sempre será. Agora, essa analogia, essa relação mecânica que as pessoas pensam que existe entre bolsa de valores esquerda e direita não é verdadeira, porque em diversos momentos do passado a gente teve representantes de direita onde a bolsa caiu e representantes de esquerda onde a bolsa teve um dos maiores ciclos de alta. Então não existe nenhum tipo de relação lógica com tudo isso. Vai haver até empresas que quando a esquerda estiver no poder vai ter resultados melhores e empresas que vão ter resultados melhores quando a direita está no poder. Então vai depender de cada tipo de empresa e qual a relação com a ideologia daquele governo. Se é um governo mais expansionista, que gasta mais ou gasta menos, enfim. Mas não existe um lado político no mercado. Isso é uma ilusão que eu percebo que hoje em dia muitas pessoas estão tendo. Muitas pessoas fazem analogia que se a esquerda sai, tudo melhora, ou que se a direita entra, tudo vai melhorar. E vice-versa. Enfim, eu tenho o meu lado político, todos devem ter o seu próprio lado, a sua própria opinião, mas não existe nenhuma relação com o mercado. Vai existir momentos onde vai subir com esquerda como com direita. Essa relação está acontecendo muito atualmente, porque as expectativas e a emoção do mercado está ligada com esse lado político hoje. Já houve momentos que a opinião popular era mais forte para o lado da esquerda. Então, isso vai variar de tempos em tempos, de anos em anos, as coisas vão mudar de acordo com o andar da carruagem. Às vezes todo mundo tem um lado mais esquerda devido à divulgação na mídia, outros devido à divulgação na mídia vão pender para um lado mais à direita. Eu conheço diversos conhecidos, parentes que já mudaram de lado muitas vezes e nem sequer perceberam essa mudança. Então, tudo está muito ligado muito mais com o psicológico e com a opinião do que é bom ou ruim naquele exato momento. Mas isso pode se variar, a gente pode ver o mercado ir para um lado independente daquilo que a gente imagina. Não existe, ninguém vai conseguir fazer uma projeção futurística assertiva sempre. Portanto, muito cuidado com essa ligação que você faz entre política e bolsa, porque às vezes não existe nenhuma relação. A única relação que a gente percebe que existe muito
é que quando o mercado percebe que estamos indo para um lado mais de gastança, digamos assim, ou de expansionismo, o ruído faz com que os juros disparem e que a bolsa acabe caindo. Mas isso não tem uma ligação 100% direta, então cuidado com essas analogias. Senão você muitas vezes vai ficar esperando por situações, achando que vai melhorar, a situação chega de fato, mas as coisas não melhoram. Então não se frustre fazendo essas projeções malucas. Outra coisa que é muito importante, o terceiro aspecto, é aquele pensamento que existe uma ação de dividendo e uma ação de crescimento. Essa divisão eu acho algo muito negativo, porque no final todas as empresas são de dividendos. Se a empresa está pagando dividendos é porque tem sobra nos seus resultados, ou seja, ela tem lucro suficiente para poder pagar esses dividendos. E todas as empresas, se chegarem nesse patamar, irão realizar essa distribuição. Então é verdade que todas são de dividendos. A diferença é que em fases da empresa, então existem empresas que estão em fase de expansão e de crescimento. Mas o objetivo sim, sempre vai ser se tornar uma empresa de dividendos. E a vantagem de você comprar esse tipo de empresa de crescimento é que ela vai crescendo, 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 e devido ao preço atrativo que você conseguiu, quando ela tem resultados para distribuir, você vai ter um montante muito mais generoso. Portanto, você nunca deve distanciar um lado ou outro, porque todas, no final, são a mesma coisa, na verdade. Empresas de crescimento sempre vão sonhar em ser uma empresa de dividendos, então não existe diferença. A diferença é que em momentos de dinheiro fácil, de juro baixo, empresas de crescimento vão subir muito, mesmo sem apresentar resultados. Em momento de aperto monetário, como o momento atual, só vão se manter de pé e subindo empresas que estão pagando esses dividendos. Nesse momento você pode encontrar algumas empresas muito boas de crescimento que vão estar extremamente depreciadas, porque nesses momentos de juro alto elas tendem a cair muito mais e por não pagarem dividendos, elas acabam se tornando empresas quase que não são investidas por esses investidores que buscam resultados imediatos. Vão ser poucas pessoas que vão aproveitar esses momentos para realizar compras buscando oportunidade nesse tipo de empresa extremamente depreciada. Portanto, não faça essa distinção porque no final as coisas são a mesma coisa. A diferença é que o seguro que uma empresa de dividendos lhe dá, a segurança é muito maior. Em situações de dificuldade e aperto monetário, essas empresas continuarão lhe pagando dividendos. A cotação não vai cair muito, porque os investidores sabem que terão sempre resultados, de tempos em tempos terão uma boa distribuição de dividendos, então você tem mais segurança nesse tipo de empresa. Agora, existem sim empresas de crescimento muito boas que vão ser largadas nesse momento e que vão ter preços extremamente atrativos para quem tem uma visão mais de longo prazo e que aguenta esperar todo esse tempo de dificuldade e aperto monetário. Quem tiver essa paciência vai ter uma vantagem incrível no longo prazo. Quarto fator que eu gostaria de trazer para vocês, que eu acho um dos principais aqui dessa lista, é o tal do medo do risco fiscal. Esses tempos eu vi uma notícia falando do tão perigoso que é esse risco fiscal. Eu li essa notícia, jurava que era uma notícia de hoje, só que quando eu analisei era uma notícia antiga, era um registro de 2002. Então em 2002 tinha o mesmo discurso, os mesmos personagens, o Lula estava se candidatando à presidência e o mesmo medo do tal risco fiscal, onde todos estavam em pânico com a falta de visão de futuro com relação ao Brasil. E isso se repetiu várias outras vezes, 2015, 2016, e hoje estamos vivenciando o mesmo tal risco fiscal que está sendo debatido. Até no final de 2022 a gente teve o mesmo assunto na mídia. E mesmo esse assunto sempre voltando à tona, as pessoas continuam reforçando o mesmo medo. Então, mesmo tendo acontecido já diversas outras vezes esses investidores terem perdido todo o seu dinheiro vendendo no fundo em pânico, esses mesmos investidores continuam repetindo os mesmos erros.
continuam vendendo e acreditando que de fato o Brasil vai quebrar. Essa crença de que o Brasil vai quebrar já fez com que alguma coisa quebrasse de fato, que é o bolso desses investidores. Portanto, não acredite mais em notícias de risco fiscal. Ele é importante, tem que ter os seus ajustes, mas de tempos em tempos essa narrativa sempre vai voltar no mercado e com o passar do tempo a gente vai ver que o Brasil não vai quebrar e as coisas vão voltar à normalidade. Portanto, não acredite em coisas que se repetem o tempo todo e nunca acontecem. O Brasil já passou por situações muito mais complicadas, com risco muito mais elevado, e as ações às vezes não caíram nem metade do que estão caindo hoje. Portanto, não se desespere e não tome nenhuma decisão precipitada. Se você escolheu boas empresas, elas vão conseguir contornar esse momento de dificuldade. Se você escolheu empresas ruins, elas vão acabar sendo prejudicadas. Mas aí é uma escolha pontual e não é a situação do Brasil que é o problema. Saiba diferenciar as empresas que você escolhe da situação econômica e saiba o motivo por você estar entrando no mercado ou saindo do mercado, para não tomar nenhuma decisão precipitada. E o quinto aspecto, o quinto ponto que eu acho muito importante, que as pessoas às vezes acabam se confundindo durante os investimentos, é essa coisa de tentar querer acertar o melhor momento de compra e o melhor momento de venda. Você nunca vai acertar de imediato. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas comprando alguma ação e daí ela começa a cair um pouco mais, ela estava caindo bastante, você aproveita e comprar uma empresa barata, ela cai um pouco mais e você já acha que você errou os seus investimentos. Você já se coloca como um cara que não sabe investir direito, que errou o seu investimento porque ela continua caindo. Mas a realidade é que é impossível você acertar os pontos de compra de maneira certeira. O máximo que você vai conseguir fazer é comprar empresas a um preço barato e você ir comprando conforme ela vai se ajustando o preço. Esse é o único jeito de acertar, digamos assim, o seu investimento. Portanto, você vai ter que perder durante um tempo até começar a ganhar. Isso é uma lei natural na Bolsa de Valores. E eu vejo muitas pessoas se desesperando, achando só que comprou e caiu bastante ainda mais, que errou o investimento, que comprou a um preço ruim. Não, você comprou num preço interessante, só que infelizmente a gente não controla o mercado, ele pode piorar por mais tempo, ele pode permanecer irracional durante algum tempo. Portanto, você não deve cair nessa onda de pensar que você não sabe investir e não ficar olhando para o lado, o investidor que está investindo em outro país, está ganhando dinheiro ou em outro ativo e achar que você errou. Não. Da mesma forma que você às vezes acaba errando comprando quando ele está extremamente caro. Então, esse é um problema que todo velho investor, todo mundo que quer comprar barato e vender caro vai passar. Você nunca vai acertar o melhor momento de venda e você nunca vai acertar o melhor momento de compra. Mas as suas chances aumentam drasticamente quando você tem uma filosofia de comprar barato e vender mais caro. Se você tiver uma visão diferente, você pode correr o risco de até você comprar esse ativo e continuar subindo, mas você acabar tomando uma queda muito forte com um ajuste de preço dessas ações que subiram muito. É muito tentador ver uma empresa americana que só sobe todo dia e investir no mercado brasileiro que só cai. Só que se houver algum ajuste em algum momento, que a tendência natural é que sim, os ativos tenham ajustes. Ativos muito caros caiam de preço de forma drástica e ativos muito baratos subam de forma muito violenta. Portanto, muito cuidado, porque quando a racionalidade vem no mercado, ela não avisa ninguém e ela vem de maneira muito, muito forte. Então você pode perder muito dinheiro e nunca mais conseguir recuperar comprando um ativo muito caro. E comprando um ativo barato, você tem grandes chances de você continuar perdendo durante um tempo, mas quando o mercado entra e compra esse investimento e entende que essa empresa que você está investindo está muito barata, ele acaba disparando de preço de maneira muito forte. Se você não estiver posicionado,
você vai perder de ter grandes ganhos. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.